Desde o Templo de Salomão, iniciamos mais uma vez o seu programa Obreiros em Foco. Que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento, para que você entenda a sua boa, perfeita e agradável vontade e seja, consequentemente, aprovado. Nós estamos nos preparando para um evento muito importante que se dará neste sábado, na 4ª Vigília da Rocha, onde nós vamos apresentar os CPOs que serão colaboradores. Inclusive, eu tenho uma pessoa por videoconferência em linha. Com quem eu falo? Oi, boa noite. Olá, Bispo, boa noite. O senhor fala com Priscila. Tudo bem, Priscila. Você já é membro da Igreja Universal há quanto tempo? Há 3 anos, Bispo. Há 3 anos? Há 3 anos eu cheguei na igreja. Sim, senhor. Está fazendo o CPO há quanto tempo? Pouco mais de 8 meses, Bispo, aqui no Bloco Sul, né, na Zona Sul de São Paulo, com o Bispo Edno. Ok. Como tem sido essa experiência do CPO? Tem sido uma experiência enriquecedora, Bispo, de muito conhecimento, né, com relação à obra de Deus. Desde o início, eu lembro que desde a primeira aula, o Bispo sempre deixou muito ciente para nós que o fazer a obra de Deus tem consigo a maior responsabilidade que existe no mundo, né, que é a responsabilidade de cuidar de almas. E que, desde o início, nós não poderíamos ter intenções pessoais no fazer a obra de Deus. Mas que sim, a gente deveria ter a nossa fé bem definida, né, saber que nós estamos entrando numa batalha espiritual. Qual é a condição principal, Priscila? Você como CPO, participando, né, dessas reuniões de preparação para servir a Deus como obreira, como obreiro em um futuro, assim sendo aprovada. Qual é a principal condição para alguém se candidatar à obra de Deus? Estar muito ciente da responsabilidade que é enfrentar o diabo, que é ir ao inferno resgatar as almas, Bispo. A gente tem o exemplo de Paulo, quando foi enviado para Jerusalém, ele sabia que não podia esperar coisas boas de lá, que ele passaria por muitas tribulações e assim foi. Então, o entrar na obra de Deus, claro, traz consigo um prazer, uma satisfação enorme, que é poder servir a Deus diretamente, né, de uma forma a ser mais usada, mas também tem que ter a consciência de que nós estamos entrando numa guerra de frente, na linha de frente dessa batalha espiritual contra o diabo. E claro, jamais ter essa questão de interesses pessoais, não esperar nada do homem, olhar apenas para Deus e estar ciente de que qualquer elogio que vem, né, até nós, nós devemos colocar o nosso rosto na parede e dar glória ao Senhor Jesus, porque nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. É a primeira e a principal de todas as condições que requer de mim, de você e de todos que se prontifiquem fazer a obra de Deus, é o batismo com o Espírito Santo. Sem o batismo com o Espírito Santo, nós não temos como prevalecer nesta luta, como mencionou aí a Priscila, contra os principados, potestades, forças do mal, dominadores, contra tudo aquilo que nos rodeia neste mundo físico, aonde a promiscuidade, a incredulidade, a violência, o vício, a perseguição e tantas outras coisas tentam nos contaminar. Sem o batismo com o Espírito Santo, não há como você se candidatar ao CPO, não há como você se prontificar em servir a Deus, porque fazer a obra de Deus, Priscila, é justamente aquilo que você mencionou há minutos atrás. É você estar bem, quer dizer, estar salvo, para então poder ajudar, salvar a outros. Como é que você chegou na Igreja Universal há 3 anos atrás? Eu cheguei com a vida destruída, Bispo. Eu vim de um relacionamento de 5 anos, que quando acabou me levou para o fundo do poço, para uma depressão profunda. A minha mãe sempre foi da igreja, desde os meus 7 anos. Eu passei a minha infância na igreja, mas na adolescência eu me afastei e fiquei quase 15 anos afastada da igreja. E tive envolvimento com drogas, envolvimento com muita coisa errada, Bispo, muita coisa errada. Dei muito desgosto para minha mãe, e a minha mãe durante todo esse tempo firme na igreja, lutando por mim. Minha mãe é membro da igreja há mais de 30 anos
Durante todo esse tempo, ela ali lutando por mim, perseverando. E há 3 anos atrás, quando eu perdi amigos, perdi tudo devido ao fim do término desse relacionamento, eu entrei numa depressão profunda, passei 3 meses numa situação que eu não queria sair de casa, sair apenas por obrigação de uma vida totalmente promíscua que eu levava, de baladas, de bares, de raves. Eu passei a me trancar, a me isolar totalmente no quarto, e eu só saía para o trabalho. Era de casa para o trabalho para casa, a ponto da minha mãe, que chorava quando me via sair de casa para uma balada, para uma rave, sabia que eu ia passar o final de semana fora de casa, chegar para mim e falar assim: filha, liga para suas amigas, saia, né? Sai desse quarto, sai dessa situação. E ela ali sempre com o convite, né? E a um determinado momento eu aceitei esse convite, e ao chegar na igreja eu me senti muito bem. Foi numa reunião domingo de manhã e eu senti uma paz que, na verdade, eu desconhecia. Não era algo que eu não sentia há muito tempo, era uma paz que eu desconhecia. E a partir daquele primeiro domingo eu nunca mais me afastei, né? Eu fui me apegando com Deus. 6 meses depois eu tomei a decisão de me batizar nas águas. Com 1 mês de batismo nas águas, eu me batizei no dia 19 de julho de 2017, e no dia 20 de agosto, com 1 mês depois, 1 mês e 1 dia depois, eu recebi o batismo com o Espírito Santo durante um jejum de Daniel. E ali, para mim, foi o Espírito Santo me dando a oportunidade de realmente usar a minha vida e gastar a minha vida em algo que valesse a pena. Fico feliz que você tenha conhecido o autor e consumador da nossa fé, da fé inteligente, da fé bíblica, que nos faz independentes de tudo, de todos, mas também nos faz totalmente dependentes de Deus. A senhora, sua mãe, frequenta a catedral aí na João Dias? Não, senhor, nós somos da sede do Jaraguá, ok. Da Bloco Sul, porém a sede do Jaraguá. Você vai estar participando, então, desta cerimônia aqui no Templo de Salomão, na Esplanada, neste sábado, a formação, então, dos CPOs a colaboradores, a partir das 16h30, correto? Sim, senhor. Nós estaremos às 16h30 posicionados, aguardando o início da cerimônia, e estamos na expectativa. Meus convidados já estão prontos também, aguardando esse momento. Tá aí, então. Muito obrigado, Priscila. Em outra ocasião, você vem participar do nosso programa aqui ao vivo, e faço votos com prazer, que você seja aprovada. A obra de Deus não é para quem quer, não é para quem corre, é mais para quem Deus escolhe. Mas nós temos que nos fazer por onde? Nos consagrando, nos dedicando, como você falou também há minutos atrás, colocando sempre a cara na parede, e eu diria a cara também no chão, e sempre se humilhando, porque toda a honra e toda a glória unicamente, exclusivamente para o nosso Senhor Jesus. Alguma outra coisa você gostaria de acrescentar, de falar, de pedir ou reclamar? Não, senhor, eu gostaria apenas de relembrar aqueles que estão assistindo o programa e estão afastados. Voltem porque ainda tem tempo, mas esse tempo a gente tem visto, com o passar dos dias, ele se findar, né? O funil, né, está sendo cada vez mais estreito. Então, para todos que estão ouvindo e por qualquer motivo se afastaram, retornem. E aproveite a oportunidade nesse sábado de retornarem e estarem presentes na vigília às 18 horas. Vai ser algo realmente memorável. Muito obrigado, Priscila. Foi um prazer falar com você. Saudações à sua mãe e a todos vocês, membros e CPOs, obreiros e evangelistas, membros do Grupo Jovem aí da Zona Sul de São Paulo. Bem, nós vamos agora à nossa central de atendimento. Eu não sei se o pastor Rui já está posicionado para receber a sua ligação através do número 3573-3535, 0 operadora 11. A exemplo da Priscila, pastor Rui, muitas pessoas estão afastadas. Ela esteve afastada por 15 anos. 15 anos. Por 15 anos ela esteve afastada, mas a mãe nunca desistiu. A igreja, nós nunca deixamos de crer, e o Espírito Santo, que é misericordioso, a livrou da morte durante esses 15 anos afastada, e quando ela teve a oportunidade de voltar, ela voltou e está aí, hoje completamente transformada, e agora vai ser formada neste sábado de CPO a colaboradora. O número para que esta pessoa que nos assiste e que está afastada e que diz, olha, eu estou como esta imagem que geralmente a gente posta aqui, por favor, não sei se é possível, postar aqui essa imagem ilustrativa dessa mulher amordaçada, amarrada, mas com pensamentos de que já cometi muitos erros, né? Como, por exemplo, vou tirar a minha vida, parece que é o fim,
para o meu caso não tem jeito, não existe saída, existe sim. O Rui está aí na central com a equipe de auxiliares de levitas aqui do Templo de Salomão, à sua inteira disposição através do número 3573-3535, 0 operadora 11. A Vigília da Rocha é para resgatar os afastados, é para fortalecer os que já estão na fé e dar a oportunidade àqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo de serem batizados neste sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Com certeza, Bispo Júlio, essa é a oportunidade para que a pessoa possa aproveitar. Nós estamos aqui pronto na nossa central de atendimento com uma equipe de pastores, atendentes, levitas, para dar esse auxílio a essa pessoa que está nos acompanhando agora no programa Obreiro em Foco. E eu tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo vai abençoar cada uma dessas pessoas. Eu tenho 3 pessoas aqui, Bispo, que ligaram para o nosso programa. Eu tenho o William, eu tenho a Ingrid e eu tenho a Jucine, pessoas que também estão afastadas. A Ingrid, ela é de Guarulhos, Bispo. Ela está há 2 meses afastada. O marido dela largou ela na casa, abandonou a família e ela está com desejo de suicídio. A Ingrid de Guarulhos, Bispo. Ô Ingrid, Deus lhe guardou até aqui, lhe livrou da morte, porque Ele sabe da sua sinceridade. E nesses 2 meses que você tem estado afastada durante esse processo de separação, pandemia e tantas outras coisas que estão acontecendo, não justifica o seu afastamento. Inclusive, nós vamos exibir em instantes o relato de pessoas que, mesmo em meio à pandemia, não se afastaram do altar. Porque quem é o sal da terra, quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem força, tem coragem, tem disposição e vai para cima e vence. Vence o seu eu, vence os problemas, vence o mundo. Então, o que está faltando em você é o batismo com o Espírito Santo. E você tem que voltar e voltar já. Porque, como a Priscila falou há minutos atrás, o tempo está se esgotando, né? E nunca é tarde, mas muitos, crendo que nunca é tarde, acabaram perdendo a sua salvação. Quem mais, por favor, Rui? A Jocine, Bispo de Alagoas, ela pede um resgate no lar para sua filha, que está afastada da igreja há 2 anos, foi educadora da IBI, se encontra vitimada com desejo de se matar. Nós já entramos em contato com o pastor Geraldo lá de Alagoas, Bispo, para fazer esse resgate no lar dela. Tá aí. Bem, muito obrigado, pastor Rui. Você já volta comentando sobre esse terceiro nome que você leu. Sim, senhor Bispo. Eu quero apenas disponibilizar o número para você que está afastado ou conhece alguém que está afastado para sintonizar e assistir o programa Obreiros em Foco. 3573-3535, 0 operadora 11. O Bispo Irlan está aqui em estúdios conosco, vai nos ajudar a interceder por você e pelos seus, e especialmente, Bispo Irlan, por aqueles que estão se preparando, né, para servir a Deus, se prontificando em fazer a obra de Deus, mas se ainda não foram batizados com o Espírito Santo, essas pessoas correm um grande risco de vida. Sim, senhor Bispo. E elas terão neste sábado, nesta 4ª vigília da Rocha, a oportunidade de chegar determinada, se preparar. Vai ser um dia realmente marcante, um grande evento, onde muitos estarão sendo formados colaboradores e alguns que se afastaram, eles ficam pensando, se eu tivesse permanecido, talvez seria minha vez também. É verdade. E ela desistiu, ela desanimou, mas é tempo, ainda dá tempo. Inclusive, teve esses dias aí uma pessoa que foi convidada, veio pela primeira vez em uma formatura de colaboradores. E nesta formatura ela vai estar sendo formada. Que bom. É. Tá aí, venceu. Você vai vencer também, meu amigo. Eu tenho uma palavra para você que está com medo, para você que está intimidado, murmurando. Eu tenho uma palavra, palavras do Senhor Jesus, para você que está cabisbaixo, desmotivado, triste. Em instantes eu vou falar o que Jesus ele falou e ficou registrado. Mas agora eu quero que você acompanhe relatos de pessoas que, mesmo em meio à pandemia, elas estão na fé. Elas não se intimidaram e elas têm participado da vigília da rocha, que representa o Senhor Jesus. A rocha é o altar que representa o nosso Salvador. Acompanhe. Nós, colaboradores e CPO daqui do Bloco de Itaquera, estamos aqui para dizer: a pandemia não se soltou!
sou obreira Terezinha aqui da Ponta Grossa e participei da terceira vigília da rocha com o pastor Jorge. E eu tive a experiência que a gente nunca deve se afastar de Deus, que é a rocha. Então, essa noite foi uma noite maravilhosa. Tive um avivamento com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Marcos e o Luiz, né? Acabou de terminar aqui a terceira vigília da rocha. Eu estou aqui com o Marcos, que há um pouco mais de uma semana você estava onde, Marcos? No tráfico de drogas. Aonde? Jacarezinho. Tava segurando o fuzil lá? E de uma semana pra cá, você entregou tudo? Entreguei tudo. Entregou o fuzil? Entreguei tudo no altar. Deixei a vida toda pra lá pra trás e segui minha vida por Deus. Por causa que está escrito, né? Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me, né? Eu tomei a minha cruz e estou seguindo. Por causa que eu não quero parar no fogo do inferno, não. Eu vou sofrer aqui na terra, mas lá no céu eu vou ser recompensado. Olha só, uma semana. Tá com sede. Tá aqui na vigília. Vigília dos obreiros. Ele tá aqui, cara. Por quê? Porque ele tá com sede. Então você que está aí não está valorizando a vigília. Está escrito que nos últimos dias Deus traria pessoas do Ocidente ao Oriente. E essas pessoas vão tomar lugar na mesa com Abraão, Isaac e Israel. Cuidado, você que está desvalorizando o cuidado de Deus. Olha aqui, ó. Deus trouxe do Oriente e do Ocidente. Está tomando lugar na mesa de muitos obreiros. Então, cuidado, valorize essa reunião. Tá saindo renovado, Luiz? Renovado. Na fé? Renovado. Na fé, mano? Na fé. Deus abençoe, gente. Fica com Deus. A pandemia não nos isolou, porque somos a Universal. Meu nome é Melissa, participei da terceira vigília em Guarulhos e fui renovada pelo Espírito Santo. Há tempos que eu procurava uma resposta, que eu buscava uma direção e hoje eu consegui essa resposta que veio do altar e foi uma grande bênção. Estou maravilhada e honrada por isso. Existe um tesouro na terra que não pode ser visto a olho nu: as almas. Elas são com certeza o que há de mais precioso na terra, e existem dois que lutam com todas as forças por elas: Deus e o diabo. Cada pessoa que se entrega, recebe o batismo com o Espírito Santo e se coloca à disposição do Criador para ganhar mais almas para Ele, torna-se cooperador de Deus. Nesse grupo de cooperadores do Altíssimo estão os colaboradores, homens e mulheres que estão na fase inicial da obra de Deus, se preparando para se tornarem obreiros. Grande é, em verdade, a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O Espírito Santo pede que você olhe para Ele. Sábado, dia 17 de outubro, teremos a apresentação dos novos colaboradores. Nós rogamos e Deus enviou trabalhadores, pois Ele é o Senhor dessa seara. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Convidamos todos os servos, obreiros, levitas, colaboradores e evangelistas para esse grande evento na esplanada do templo. Sábado, 17 de outubro, às 17 horas, no Templo de Salomão. Chegue cedo. Repare que os batizados com o Espírito Santo têm uma força, têm uma visão da situação espiritual, vê além do que os olhos podem ver, entendem até o que não tem explicação. A pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem uma disposição, uma coragem fora do comum e por isso vencemos. Não que sejamos melhores, é porque a gente foi capacitado
condicionado através do batismo com o Espírito Santo. Por isso, a pandemia, a recessão, os problemas, perseguições, as difamações, as ameaças não nos amedrontam. Pelo contrário, nos fortalecem, não nos enfraquecem. E a gente vai para cima e vence. Neste sábado, então, estaremos aqui no Templo de Salomão às 18 horas, realizando a 4ª Vigília da Rocha. Para você que vai estar acompanhando a formatura dos CPOs a colaboradores, você deve chegar cedo, porque este evento dará início às 16h30. E por volta das 17h20, 17h30, o mais tardar, já teremos finalizado para que vocês possam adentrar ao santuário e participar da Vigília da Rocha. Mas agora, eu quero que você preste muita atenção. Qual foi a notícia que te deixou para baixo, desmotivado, triste, com medo? Pois é, cuidado, meu amigo, porque o Senhor Jesus reprova lamúrias, medo e descrença. Vou repetir, o Senhor Jesus, ele reprova lamúrias, medo e descrença. Por isso ele estimulou aquele pai, Jairo, vocês conhecem a história, a permanecer crendo com as suas palavras, quando ele disse, crê somente. Não temas, disse ele, crê somente. Veja só como o que aconteceu e o que disse o Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a Jairo, no caso, a quem disseram, olha a notícia, a tua filha está morta. Para que enfadas ou molestas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, ao pai, não, eu não ouvi. Leia em voz alta, por favor. Não, eu não ouvi. Pode ler um pouquinho mais alto, por favor? Não temas, crê somente. Duas ordens. Primeiro, não temas. Não fica com medo não, Jairo. A situação estava grave, piorou, mas não tenha medo. Crê somente. Meu amigo, o Senhor Jesus, acendeu ainda mais a fé, a chama da fé do pai que acabara de receber a notícia da morte da sua filha. Muitas pessoas, se desesperam e se desestabilizam diante de notícias ruins e situações adversas. Mas o Senhor Jesus nos encoraja a não temer os problemas, os desafios, a recessão, a pandemia, as ameaças. Ele nos ensina a você, a mim, a nós sermos encorajados, confiantes no livramento que virá de Deus, independentemente de qualquer circunstância. Quando você e eu decidimos crer no que está escrito, nós estamos crendo que receberemos o livramento, a provisão divina. Aqueles que corajosamente obedecem à ordem divina de não desanimar, de não temer, mas crer, então encontra vida, a solução para as suas aflições, a solução para os seus problemas, a resposta para as suas perguntas. Recebem o Espírito Santo. Por isso, não adianta nada alguém dizer que tem fé, se não provar por meio das suas ações que a sua fé é viva e verdadeira. A verdadeira fé cristã, meu amigo, se manifesta em ações e não em palavras. Não esqueça, o nosso galardão é grande demais para colocarmos em risco por picuinhas pessoas que não têm o que fazer, falar e muito menos acrescentar às nossas vidas. São inimigos da cruz de Cristo que você e eu devemos manter distância. E quando eles falarem palavras de morte negativas, cabe você, como a mim, repreendê-las e dar ouvidos e obedecer somente a palavra de Deus. Crê somente, disse Jesus. É verdade. Mas antes ele disse, não temas. É isso aí. Não tenha medo. Eu estou contigo. Crê somente. Obedeça.
e deixe que eu me encarrego das consequências. O resultado será maravilhoso, como foi. Ele ressuscitou a filha de Jairo e então foi glorificado. É isso que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida se você crer e não temer. Bem, eu quero disponibilizar mais uma vez o WhatsApp do programa Obreiros em Foco para aqueles que querem enviar a sua mensagem, a sua experiência para o nosso programa. Você que esteve na primeira vigília, na segunda, na terceira vigília aí no seu estado, no seu bloco com o seu bispo, o seu pastor aí dos obreiros, grava um vídeo objetivo falando da sua experiência, o que você aprendeu, o que aconteceu, você que foi batizado com o Espírito Santo, você evangelista, você membro do Força Jovem, você membro da igreja que já há anos vinha buscando o Espírito Santo e que aconteceu na vigília. Liga para a gente, ou melhor, não liga não. Para esse número, você deve enviar o seu áudio, o seu vídeo, melhor dizendo, através do número 953392828. 0 operadora 11 953392828. Você pode enviar também uma pergunta, né? Essa pessoa pode enviar uma pergunta e nós vamos estar aqui respondendo essa pergunta. Inclusive, já tem uma que o Bispo Irlan vai responder agora. Vamos lá. Olá, Bispo, meu nome é Luana e eu tenho uma pergunta. Até que ponto a ira não é pecado? Até que ponto a ira não é pecado? O Senhor Jesus, a palavra de Deus fala assim sobre um tipo de ira que nos é permitido ter. E quando diz, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. É quando você tem a ira, o tipo de ira, de indignação que Deus também tem. A ira contra a injustiça, a ira contra a maldade, a ira contra tudo que é ruim, como aconteceu com o Senhor Jesus, quando ele viu os cambistas fazendo da casa de Deus um comércio. Então o Senhor Jesus ali se irou e derrubou as mesas. Então esse tipo de ira nos é permitido. Porém, nós estamos também sujeitos a ter aquela ira que a gente, sabe, você vê uma situação com você, até pessoal, você se ira, porém você tem que ter muito cuidado para não deixar aquela ira permanecer. Você tem que imediatamente procurar a pessoa, se reconciliar, se consertar, ou de repente, no seu trabalho. Você se ira com a pessoa e você sai depois para falar daquela pessoa. Ali você já está fazendo uma fofoca, aí você já está pecando. Então, a gente tem que realmente vigiar para que a nossa ira não seja pecado. O perigo da ira é justamente a pessoa falar o que não deve, alimentar o que não deve, e nisso aí sim está o pecado. Sim, né? E cabe você, como eu, todos nós nos policiarmos, porque ninguém está livre de irritações, de aborrecimentos, de iras. Mas como bem explicou o Bispo Irlan, a ira que não é pecado é a ira segundo a ira de Deus, a revolta contra o que é mal, o que é injusto, o que é corrupto, o que é perverso. Mas quando você se aborrece, cabe você se policiar para não falar, não alimentar nenhum sentimento e muito menos ficar pensando coisas, deduzindo ou julgando, porque geralmente quando a gente está irado, a gente acaba, né, no ímpeto, julgando, condenando, quando a pessoa também envolvida naquela situação não deixa de ser uma vítima. Sim, senhor. E diz também, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe essa ira ficar muito tempo, procure resolver logo. Muito bem. Vamos agora a uma matéria social sobre os voluntários que espalhados pelo Brasil, melhor dizendo, levaram a diferentes cidades do Brasil a alegria a crianças que infelizmente muitos deles têm os seus pais detentos, muitos deles sem condições agora durante esta pandemia, nem pré-pandemia, nem agora durante pandemia, eles têm uma condição favorável. E essas crianças foram surpreendidas com o trabalho dos membros, dos obreiros, que fazem parte desse trabalho do Unisocial, através de um dos grupos, seja o UNIP, a Igreja Universal nos Presídios, ou um outro grupo. Acompanhe.
A pressa é para embalar todos os brinquedos e preparar os doces. São milhares de kits para crianças vulneráveis, filhos e parentes de presidiários. A ação é organizada pelo Programa Social Universal nos Presídios. Um trabalho feito dentro das penitenciárias que foi afetado pela pandemia com a proibição das visitas. Período difícil também para as famílias dos presos. Vai completar agora 7 meses que nós temos acompanhado e nós identificamos a carência dessas crianças e nós queremos proporcionar para ela um sorriso, um momento de alegria. Os voluntários se espalharam por diferentes pontos para chegar principalmente às periferias. Nós estamos no extremo da zona leste de São Paulo, os voluntários já carregam os presentes nas mãos e seguem em direção a uma casa com 8 crianças. São filhos e sobrinhos de uma ex-detenta que recebeu a liberdade há poucos dias. Essas crianças provavelmente não receberiam qualquer brinquedo nesse dia tão especial. E a ideia é surpreendê-las e nós vamos acompanhar a reação. As crianças se empolgam com os brinquedos. A família se emociona. A Fernanda, mãe de 2 das meninas, saiu da prisão na última sexta-feira. Ela cumpriu 6 anos de pena em regime fechado. Em casa, a Fernanda reencontra os voluntários que nunca deixaram de visitá-la nos momentos mais difíceis. Eu passei muita coisa lá dentro, sabe? Eu só queria que chegasse esse momento assim, ó, e eu estivesse presente no dia de hoje. Felicidade multiplicada em milhares de endereços pelo país. Os voluntários não se importaram com distância ou dificuldades para levar os presentes. Eles não têm o pai ou a mãe próximo, né, perto ali deles, estão encarcerados. E a gente vai levar alegria para eles. Dizer assim, olha, tem esperança, confia. Em Campinas, no interior de São Paulo, os brinquedos novos chegaram em boa hora. Estou trabalhando, mas o salário é pouquinho, né? Então não supre a necessidade tipo de comprar um presente, né, que eles tanto queriam, aí estão felizes da vida, né? Em Porto Alegre, até os super-heróis ajudaram. Uma carreata colorida cruzou a cidade para levar os presentes. É uma surpresa que a gente não esperava. Uma visita assim, ó, muito boa mesmo. Que bom! No Rio de Janeiro também foi dia de visita surpresa. Nós chegamos para ajudar, né, para somar, para fazer o que muita gente não faz. No total, mais de 85 mil brinquedos foram distribuídos. 15 mil famílias em todo o Brasil tiveram o Dia das Crianças que tanto esperavam. O presente maior é nosso, né? Esse é o presente que nós recebemos, ver o sorriso das crianças. Queria agradecer aos membros, simpatizantes, como também obreiros, que patrocinaram este evento tão importante para estas famílias. Essas crianças, além da mãe ou da avó, da tia, né, receberam uma palavra. E essa palavra, ela não volta vazia, que é a palavra de Deus. Daí a importância de você, obreiro, colaborador, membro, fazer parte desse trabalho de um dos grupos ou do Unisocial. Para mais informação, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, que inclusive agora mesmo eu vou à central com o pastor Rui, que tem ali nomes de pessoas que têm assistido e ligado para o nosso programa pedindo resgate. São pessoas, pastor Rui, que reconheceram que só elas não podem. Como disse Jesus há 2000 anos atrás, sem mim nada podeis fazer. E essa pessoa já vem tentando voltar já há anos e não consegue. Mas com a nossa ajuda, essa pessoa vai voltar e vai voltar neste sábado. Com certeza, Bispo Júlio, como o senhor disse aí, pessoas que estão tentando voltar há anos, como a Eunice, que está afastada há um certo tempo, com problemas seríssimos, desejo de suicídio, pensamentos ruins na cabeça e pede ajuda. Ela é aqui de Santana, de São Paulo. Também temos a Almara, Bispo. Ela é de São Francisco do Sul, Santa Catarina, também há muitos anos afastada da casa de Deus, não aguenta mais, pensamento de morte. Já pegamos o nome dela, vamos pedir para o Bispo Nivaldo, lá de Santa Catarina, e mandar alguém lá em São Francisco do Sul
para fazer esse resgate no lar. Eu tenho uma pergunta para o senhor bispo. É o William, de São José do Rio Preto, São Paulo. Ele diz assim: olá, bispo. Olá, gostaria de saber como posso ter certeza que fui batizado com o Espírito Santo. William, a minha experiência pessoal foi, quando eu fui selado, batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que eu recebi não foi um sentimento, não foi uma emoção. Eu chorei, eu senti muitas coisas, mas o sentir não é importante. O que foi importante para mim foi a paz, uma certeza absoluta que os meus pecados haviam sido perdoados. Eu percebi, melhor dizendo, uma paz na alma. Não foi um sentimento, né? Foi uma paz do perdão, proveniente do perdão divino. Eu recebi uma certeza absoluta de que o meu nome estava escrito no livro da vida. No dia que fui batizado com o Espírito Santo, é interessante, eu fui batizado justamente numa reunião de obreiros, que não era para eu estar, era uma reunião fechada só para obreiros. Mas eu vinha já buscando, desejando o batismo com o Espírito Santo há meses. E eu participava das reuniões, quarta, vigílias, domingo de manhã. E neste sábado, foi um sábado que eu fui batizado, um sábado à tarde. Eu tinha participado do encontro dos jovens de manhã, fui evangelizar, sabe? Mas triste assim, porque eu não era batizado com o Espírito Santo. A minha alegria dependia da reunião, daquele momento, né? Ali com o povo, com os jovens. Mas quando eu ia para casa, aquela tristeza voltava. Mas eu tomei conhecimento que se estaria realizando uma reunião só para obreiros. E eu decidi ir. Eu não fui convidado, eu me convidei. Inclusive disseram: olha, você não pode ir porque você não é obreiro. Mas eu não tinha intenção de ser obreiro. Eu tinha intenção de ser batizado com o Espírito Santo. E eu sabia que na reunião de obreiros certamente se buscaria o Espírito Santo. Então eu não pensei duas vezes. Peguei o ônibus e passei direto. Ao invés de descer no ponto de ir para casa, eu fui direto para o centro da cidade e participei. E foi ali que eu fui batizado. E eu lembro como se fosse agora. Eu tinha certeza que o meu nome foi escrito no livro da vida. Então eu tive paz, alegria, como também uma força, uma coragem para enfrentar o mundo, enfrentar a vida, enfrentar o mal. Eu tinha medo do diabo. Eu nem gostava de pronunciar a palavra diabo, demônios, encostos, porque eu havia sido vítima deles. Eu passava mal. Mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, nasceu em mim uma revolta grande, uma coragem, uma força sobrenatural contra as forças do mal. Uma terceira coisa foi que nasceu também em mim uma paixão, uma misericórdia. Ali no momento em que eu fui batizado, pelas almas, eu vi quantas pessoas estavam perdidas e que precisavam de salvação e que ainda não haviam sido evangelizadas, alcançadas, libertas e por isso estavam perdidas. Então nasceu uma compaixão, uma misericórdia sobrenatural em mim para com aquelas pessoas. E, por último, eu passei a sentir uma grande revolta. Passei a ter, não sentir, a gente fala sentir, mas não é a palavra mais adequada. Eu passei a ter uma revolta constante contra o pecado, contra tudo aquilo que tentava e que tenta me separar de Deus. Uma revolta como se o pecado que fosse uma pessoa, e que é um espírito, na verdade. Então, esses cinco sinais provaram para mim que eu havia sido batizado. Além da paz, da alegria, do amor, sabe, da longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e os frutos do Espírito Santo eu me refiro. Bem, foi assim e é assim que você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo. E uma observação, pastor Rui, quem foi batizado com o Espírito Santo não tem dúvidas, tá? Com certeza, bispo. Não tem dúvidas e tem a certeza da salvação. Nós temos recebido muitas ligações aqui na nossa central de atendimento de pessoas desesperadas, bispo, afastadas, depressivas, com sinais de envolvimento com espíritos, encostos, ouvindo vozes, vendo vulto,
pessoas desesperadas. E o nosso objetivo aqui é tirar você dessa situação. Não temas. Ligue agora aqui para nós através do telefone 3573-3535, que nós estamos aqui pronto para te atender, para que você possa ter essa oportunidade de voltar para os braços do Pai. É isso aí. Neste sábado, então, na Vigília da Rocha. Vamos agora ao relato da Cristina, lá do Ceará, que foi evangelizada com o Folha Universal. Vamos saber um pouquinho como ela estava e como hoje ela está. Eu sou a obreira Cristina, aqui da Igreja Universal de Viçosa do Ceará, e eu cheguei na igreja através da Folha Universal. Numa sexta-feira, eu fui convidada pelas obreiras que estavam evangelizando, e hoje eu estou aqui na igreja, firme no meu casamento, porque eu cheguei sofrendo no meu casamento. E através da Folha Universal eu fui evangelizada, e hoje eu estou aqui com a minha família na presença de Deus. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. E se sua vida recomeçasse? É possível partir do zero depois de tantos problemas. Saiba mais. Entretenimento. Novela Jesus. O erro dos outros mostra um pouco de você? Essa reflexão vai te ajudar. Antes e depois. Uma vida de vergonha. Paloma Gouveia foi além do fundo. Conheça a sua história. Geral, suas crianças e a internet. A rede esconde armadilhas. Aprenda como agir e protegê-las. Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal, mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. A senhora Cristina teve a oportunidade, através de um exemplar do Folha Universal, como este desta semana, que tem o título Eu Estava à Beira da Falência e Não Vi a Saída. A Viviane Gonçalves conta a sua experiência, que fechou a sua loja de roupas depois de contrair muitas dívidas. Ela precisava de uma ideia e de coragem para recomeçar. E ela recebeu, através das reuniões práticas e inteligentes da Igreja Universal, que se baseia na palavra de Deus, na palavra do Deus vivo. E a senhora Cristina hoje tem a sua família salva, transformada, por causa desse Deus, por causa dessa palavra. Por isso, meu amigo, a importância de você patrocinar o Folha Universal e usar este meio como de evangelização, levar para os seus empregados, para os seus superiores, para os seus vizinhos, dar a outros a mesma oportunidade. Inclusive os atores da TV Record, como o André Gonçalves, o ator que interpreta Barrabás na novela Jesus, da Record TV, ele recebeu o exemplar e ele deixou esse comentário dizendo, olha só, o jornal é a extensão do nosso trabalho como artista. Por meio de matérias que contam mais sobre o personagem e a sua composição. Ele traz conhecimento e interação para o leitor. Então todos devem, de alguma forma, terem acesso ao Folha Universal desta semana e serem orientados à luz da palavra de Deus como desenvolver a sua fé, uma vez que o Folha Universal contém a mensagem de fé, casos verídicos e um pouquinho de cada coisa que está acontecendo na Igreja Universal a nível Brasil e a nível mundial. Bem, é momento de oração, nós vamos falar com Deus. Se você tem aí o seu copo com água preparado, feche os seus olhos se possível. Você não é alma, vagando sem dono, terreno baldio sem valor, nem mercadoria a ser devolvida, pois a sua vida Jesus comprou. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado diante de todos tão grande amor. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia.
chance pra você se aventurar, trilha sonora pra você se emocionar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, desde o Templo de Salomão, nós, unidos com milhares de obreiros no Brasil e no mundo, decidimos pedir a Ti por esta pessoa que está com medo, essa pessoa que está com medo. As notícias que tem recebido têm sido as piores. Essa pessoa tem sido bombardeada com pensamentos ruins, sentimentos malignos de deixar tudo e fugir, de tentar contra a vida de alguém ou contra a sua própria vida. Ó meu Pai, seja qual for o medo que esteja tentando se apoderar desta pessoa, que seja agora repreendido, que seja agora arrancado, pois nós não aceitamos perder a alma desta pessoa que, como um gadareno, esta pessoa, meu Pai, que está caída, ferida, que está à beira da morte. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, usa-nos, a nós, bispos, pastores, esposas, obreiros, colaboradores, evangelistas da Igreja Universal, como o bom samaritano, para ir ao encontro desta pessoa e resgatá-lo para Ti, levá-lo à hospedaria que é a Tua casa e colocá-lo sobre o altar que é a Tua cama, ó Deus, onde o Senhor cuida, restaura, renova as forças, onde o Senhor dá vida. Vem, Espírito Santo, agora e consagra esta água, esta pessoa que está depressiva, viciada, essa pessoa que está no erro, mas não quer continuar no erro, esta pessoa que está vivendo uma vida aversa, uma vida contrária à Tua palavra, mas ele não quer mais, ele quer Te buscar, ele quer Te conhecer, ele quer Te servir. Então, dá para ele agora a oportunidade de estar conosco neste sábado, na vigília da rocha, para Te conhecer e Te servir em novidade de vida, uma vida nova, novinha em folha, de dentro para fora, começando por um coração novo, um coração humilde, livre de mágoas, traumas e de tudo aquilo que faz o ser humano amargurado, problemático, infeliz. Eu declaro esta água consagrada. Levante, amigo, um copo com água. Como símbolo do Espírito Santo, eu a declaro abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos e receba agora a resposta de Deus à sua oração. Obrigado, meu Pai. Venha sobre os Teus servos, em todo o Brasil, em todo o mundo. Renove a nós, bispos, pastores, obreiros, colaboradores, para que a gente possa continuar levando a verdade, a vida, a esperança aos que sofrem, aos perdidos. Vem, meu Senhor, e possua o nosso ser, possua o ser de cada um de nós, porque sabemos que podemos fazer mais e melhor do que temos feito até então. Então mostra-nos, revela-nos em que melhorar, porque nós queremos Te agradar. Não tem ninguém aqui interessado em Te ofender, mas todos estamos decididos a crer somente, como disseste aquele homem. Não temas, crê somente. E você que crer, diga amém e graças a Deus. Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. O diamante Jesus quer lhe lapidar, 99 ele deixou pra lhe buscar. Desde o começo lhe amou primeiro. Você é alma e vale mais que o mundo inteiro. Não foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado diante de todos tão grande amor.
pra você se aventurar. Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. 99 ele deixou pra lhe buscar. Desde o começo e amor primeiro, você é alma e vale mais. Tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração. Suas considerações finais? Então, expectativa, sábado vai ser a formatura, mas a pessoa também poderá fazer desse dia o dia da sua volta. Pois sim. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, e aí no seu estado, como também no seu bloco. O pastor Rui segue aqui com a equipe em prontidão, Com certeza, bispo. aqui na central de atendimento para receber a sua ligação, você que está afastado ou você que tem um ente querido, um conhecido afastado e que precisa de ajuda. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Não esqueça, nos veremos na IURD ou nas nuvens. As contas e boletos estão chegando. O telefone não para de tocar. Cobranças e mais cobranças. Todos os dias volta frustrado para casa por não ter o sustento para sua família. A má condição financeira é uma das coisas que mais tira a paz do ser humano. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir é algo muito difícil para quem vive este problema. O que tem tirado a sua paz? Saiba que é possível alcançá-la através da fé no Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus. Neste domingo, 18 de outubro, o segundo encontro com a paz. Na oportunidade, participaremos da Santa Ceia. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.